Olá, hoje eu vou estar abordando o terceiro livro, o esboço do livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia escrito por Moisés, ou atribuído a Moisés. Assim como o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, Levítico foi escrito por esse servo de Deus com objetivos, e a gente vê isso no livro, muito definido, muito específico. Esse livro ele foi escrito, alguns eruditos acreditam, por volta do ano de 1445, 1450 a.C. É um livro que trata, na realidade, não apenas de leis. Às vezes, quando a gente fala em Levítico, pensa em leis. Na realidade, esse livro ele foi escrito com um objetivo muito maior do que apresentar um amontoado de leis e preceitos os quais o povo de Israel deveria cumprir. O livro de Levítico ele trata muito da santidade de Deus. Não sei se você sabe, mas a palavra santo, ela aparece mais de 80 vezes dentro desse livro. É um livro muito interessante, é um livro que de fato aponta para isso, que é a santidade de Deus. O nome Levítico ele não é original hebraico, ele não é uma tradução, porque o nome desse livro em hebraico é Vaikra, não sei se é essa a pronúncia certa, mas que é a primeira palavra do livro, que é ele chamou, e ele chamou. O termo Levítico ele vem da versão grega, que é a Septuaginta, que é o Antigo Testamento, que é escrito em hebraico traduzido para o grego. E na Septuaginta, aí sim, ele é definido como Levítico, que significa ali os preceitos seguidos pelos levitas. O que, na verdade, também não é completamente adequado esse nome. Por quê? Porque não são preceitos simplesmente seguidos pelos levitas. Levita era o grupo descendente de Levi, dos quais viriam os sacerdotes. Nem todo levita era sacerdote. E todo sacerdote, sem dúvida, era levita. E o livro de Levítico, ele aponta para ofícios sacerdotais, ele mostra ações que deveriam ser feitas dentro de um ritual de culto da nação de Israel, sacrifícios e tantas coisas, mas não era o sacrifício pelo sacrifício, apenas uma lei que deveria ser cumprida e seguida para que o povo pudesse obter de Deus alguns favores. Na realidade, muito pelo contrário. O livro de Levítico, como eu falei, ele aponta muito para a santidade de Deus. E é um equívoco, muitas vezes, nós imaginarmos que esse livro trata de leis e princípios e preceitos pura e simplesmente, como eu falei há pouco. E outro equívoco que nós temos é quando falamos das leis do Antigo Testamento e como funcionava, e olhamos para o Novo e vemos, o Novo é o período da graça. No Antigo Testamento era tudo ali na lei e tal, o olho por olho, o dente por dente, E Jesus então veio estabelecer uma nova forma de se relacionar com Deus, que é pela graça, e aí Jesus ensina a dar outra face ao invés do olho por olho, dente por dente, amar o próximo como a si mesmo. É um erro nosso imaginarmos que isso surge só no Novo Testamento. Na realidade, não. Jesus disse que ele não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la. E é interessante porque essa lei, ou esse princípio do dar a outra face, de amar o inimigo, está no Antigo Testamento. O livro de Levítico, por exemplo, no capítulo 19, versículo 18, diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante, lá no Antigo Testamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus já lá no Novo diz, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás a teu irmão. Que na realidade é uma distorção dentro da própria cultura e de leis que foram criadas depois, fora dos preceitos divinos, que apontavam numa direção que não é apresentada por Deus. A de Deus é essa mesmo, Levítico 19, verso 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma outra coisa muito interessante sobre esse livro é o seguinte, os líderes de Israel, digamos assim, as autoridades religiosas judaicas ensinavam às crianças, segundo constam os historiadores, ensinavam primeiro o livro de Levítico
as crianças. É interessante essa percepção. Não para que elas aprendessem simplesmente as leis de Israel, não. É porque o livro de Levítico apresenta um conceito muito especial da santidade de Deus. Como eu falei, esse livro usa a palavra santo mais de 80 vezes. Um dos temas principais do livro de Levítico é a santidade de Deus e a nossa busca pela santidade. E então a santidade é um assunto extremamente importante e relevante. As crianças deveriam conhecer esse princípio da santidade antes de mais nada na sua educação, para aprenderem a se relacionar com Deus que é santo. Percebe? Então eu não posso me aproximar de um Deus santo dentro da cultura sem que eu entenda o princípio da santidade. Então você veja como esse livro é muito mais do que um monte de leis e princípios e preceitos e mandamentos, como às vezes muitos cristãos imaginam. O livro de Levítico, ele tem uma outra característica muito interessante. Ele aponta de forma indireta, claro, ele não fala em Jesus, não fala em Espírito Santo, fala em santo, né? Fala em Espírito, mas não junta a visão do Espírito Santo como pessoa. Também não fala de Jesus Cristo diretamente. Porém, se nós observarmos em uma leitura muito atenta, comparando com o Novo Testamento, nós conseguimos descobrir muito sobre Jesus Cristo no livro de Levítico. O livro de Levítico ele apresenta rituais de sacrifício que tem a ver com a morte de Cristo. A gente diz na teologia que é uma tipologia de Cristo. Então, quando ele fala de sacrifício, quando ele fala de expiação de pecados, tudo isso tem um viés aí, aponta no futuro para o próprio Senhor Jesus Cristo como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu queria incentivar você a, de fato, ler esse livro, a estudar esse livro. Eu gostaria de incentivar você a se relacionar com o Deus da criação, né, através da leitura e do estudo desse livro. E para fechar, a gente encontra nesse livro aqui, né, um esboço muito interessante. A gente vê ali o sistema de sacrifício, né? Se você pega do capítulo 1 ao 7, ali você tem todo o sistema de sacrifício, chamado sistema sacrificial. Do capítulo 8 ao capítulo 10, nós temos o serviço dos sacerdotes no santuário. Também é uma outra coisa muito interessante. Também as leis das impurezas, né? Leis das impurezas vão do capítulo 11 até o 16. Código de santidade está lá no capítulo 17, muito claro, e vai embora dentro desse capítulo até o final do capítulo 26. E culmina falando de ofertas para o santuário no capítulo 27. Então é um livro assim muito definido, muito bem dividido, mas que, sobretudo, o tema principal dele é a santidade de Deus e a necessidade de nós sermos santos, porque Deus realmente é santo. Que Deus te abençoe e tenha uma boa leitura e um bom proveito da leitura do livro de Levítico. Amém.